Olá, sou o evangelista Carlos Antônio, do canal Ponto de Vista no YouTube. Estou fazendo esse vídeo hoje para vocês que acessaram o meu canal aí, Ponto de Vista. Se vocês gostarem aí do tema, achar interessante, possa dar o seu like, possa compartilhar. Se achar o conteúdo assim que vai ter algo relevante aí que vai edificar alguém, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre um tema bíblico, baseado num texto que nós iremos ler agora, esse texto, certo? Mateus, capítulo 7, a seguir está dizendo assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com juízo com que julgardes sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Por que reparas tu no arqueiro que estás no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes as pisa e aqueles vos-os despedacem. Entenderam? Nosso tema hoje então, vamos falar sobre julgamento, né? Porque existe uma classe de pessoas. Aqui nesse texto lido, nós vemos aqui cães e porcos. Quando a Bíblia refere a cães, ela está falando de maus obreiros, falsos profetas. Então a verdade é que as pessoas que ensinam um falso evangelho, as pessoas que estão em pecado, a verdade é que elas não querem ser confrontadas. Então ela se estriba nesse ponto. Qualquer pessoa que esteja errado, e você vai confrontar ele, ele vai te jogar para esse versículo. Não julgueis para que não sejais julgados. Então a pergunta é: o cristão não pode julgar? A declaração não julgueis para que não sejais julgados, ela estabelece o padrão de julgamento sobre o qual o cristão deve julgar. Mas, infelizmente, essa declaração do Senhor Jesus muitas vezes é aplicada em tom de ameaça por muita gente que tenta proibir o julgamento ou a crítica de determinada situação. Vocês entenderam? Está entendendo? Mas será que isso é verdade? Será que isso é verdade mesmo? O cristão não pode julgar? Devo julgar? Posso julgar? Não devo julgar? Jesus proibiu o cristão de julgar? Será que Jesus realmente proibiu o cristão de julgar? Vejamos o que realmente significa na Bíblia a frase: não julgueis para que não sejais julgados. Não julgueis para que não sejais julgados. Quando lemos na Bíblia,
a verdade é que nunca podemos isolar um versículo ou uma frase do seu contexto. Acredite. Isto resulta em erro na certa. O texto bíblico mais utilizado para defender a ideia de que Jesus proibiu o cristão de julgar está neste versículo em que nós lemos. Nele Jesus diz claramente, não lemos aí Mateus 7:1, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Não é isso que está escrito lá? Não é isso que nós lemos? Porém, com uma leitura simples do texto de Mateus, já fica evidente que a ordem de Jesus é exatamente o inverso que as pessoas afirmam. Em nenhum momento Jesus proibiu o cristão de julgar. Ao contrário, ele incentiva o julgamento. No entanto, ele coloca uma condição fundamental para que esse julgamento seja legítimo. Não pode ser um julgamento hipócrita. Então, o meu julgamento, ele não pode ser hipócritas. Como o cristão, então, deve julgar? O que Jesus ensinou nessa passagem é que para julgarmos alguém, antes devemos nos submeter ao mesmo rigor do julgamento. Ou seja, isso significa que devemos nos examinar com o mesmo critério que pretendemos julgar o próximo. Se não for assim, o risco de agirmos com hipocrisia, aí sim, será muito grande. Aquela famosa frase que muitos já ouviram: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não funciona para o cristão desta forma. Para nós, o lema correto deve ser: faça exatamente como eu faço. Afinal, se somos imitadores de Cristo, não há problema algum nisso. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo aconselha os cristãos de Corinto. Lê lá. Pega a sua Bíblia, lê lá 1 Coríntios 11:1. O apóstolo Paulo, ele aconselha os cristãos de Corinto a serem seus imitadores. Às vezes os exemplos são mais audíveis do que as palavras. Então nossos exemplos não podem contradizer com as nossas palavras. Jesus foi claro ao ensinar. Jesus foi muito claro. Tire primeiro a viga do teu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O problema é que, às vezes, um cisco que está impedindo com que nosso irmão enxergue direito, enquanto nossa visão está totalmente comprometida. Uma viga, uma trave. Às vezes temos uma trave e queremos tirar um cisco do olho do outro. Então, o que Jesus está querendo ensinar, ele não está proibindo ninguém de julgar.
ele está querendo que nós estejamos corretos. Literalmente falando, tirar o cisco do olho de alguém não é tão simples. Dependendo de onde o cisco está, meu irmão, é necessário que haja bastante precisão. Em alguns casos, até mesmo uma intervenção cirúrgica, intervenção médica. É impossível tirar um cisco do olho de alguém se os nossos próprios olhos estiverem com a visão prejudicada. Será que é possível a gente remover o cisco do olho de uma pessoa se antes jogarmos, por exemplo, uma porção de areia em nossos próprios olhos? Obviamente que não. Não é isso? Então a pergunta é: o cristão pode julgar? E a resposta que eu te dou, meu amigo, é que o cristão, ele tem o dever de julgar. Após estarmos certos de que não há nada comprometendo a nossa visão, então é nosso dever julgar. Julgamento correto evita que sejamos cúmplices de algum erro. Embora existem muitas situações em que é necessário exercer o julgamento, o próprio Jesus nos dá exemplo de um tipo de julgamento que devemos estar aptos a fazer. Ele aconselha seus seguidores a não dar o que nos foi confiado de mais precioso aos cães e aos porcos. Existem pessoas que não vão dar valor algum às coisas de Deus e agem como cães e porcos, ou seja, profanando o que é sagrado. Obviamente, para quem essa ordem seja obedecida, é necessário julgar. No versículo 16 do mesmo capítulo de Mateus, nos ensina um método para tal julgamento. Você pode conferir. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16. Lá está escrito: vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiros? Ou figos de ervas daninhas? Então nós temos que ter essa capacidade de enxergar. Hoje em dia, muitos falsos profetas estão distorcendo o verdadeiro evangelho, ensinando novas revelações, cometendo uma série de absurdos em nome de Jesus. E quando são confrontados, meu amigo, a frase mais utilizada para ameaçar alguém que se levanta contra eles é essa: não julgueis, para que não sejais julgados. Não toqueis ao ungido do Senhor. Não é isso que acontece? Experimenta para você ver. É assim que acontece. Porque a pessoa que está no erro, a pessoa que está fazendo errado, ela não gosta, ela não quer mudar. E ela não quer ser confrontada também. Mas uma coisa é, lá em Romanos, o que diz Romanos? Não vos conformeis com esse mundo, mas vos transformais pela renovação
do Espírito Santo. Amém? Então é isso aí, meu amigo. Eu devo aceitar. Eu tenho o dever de aceitar as pessoas como elas são.